Bom dia, turminha. É, Hoje nós vamos fazer essa aula aí voltada mais para a turma do terceiro ano, tá? Fazendo uma revisão aí geral de exercícios da dinâmica. Agora, nada impede também que a turminha do primeiro ano também não dê uma olhada, tá? Depois que passar por todo o conteúdo da dinâmica, né? Ó, ver uma revisão aí, tá? Desses exercícios aí, tá ok? Tá, então, ó, primeira situação. Eu vou falar aqui de um exercício, não, que tem um corpo que de massa 8 quilos em um determinado instante, né? Ó, posição instante zero, ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo e depois de 2 segundos a velocidade passa para 20 metros por segundo. Isso por causa da atuação de uma força e, consequentemente, né, essa força vai dar uma aceleração para esse corpo e aí a velocidade aumenta, né? Então vamos lá. Primeiramente, qual é o valor dessa força? Pessoal, se eu conseguir calcular a aceleração, eu consigo, através da segunda lei de Newton, calcular o valor dessa força. Então vamos lá. Pensando aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, considerando que não tenha outras forças, né, ó, só a atuação dessa força aqui, vai ficar a minha força resultante, a massa eu tenho, e a aceleração você pode pegar aqui, ó, com a variação da velocidade, né, ó, dividido pelo tempo. Então a variação da velocidade dividido por 2. Então isso daqui vai ficar, já vou dividir o 8 aqui, né? 4 vezes 10. Nós vamos ter uma força resultante de 40 newtons atuando aí nesse corpo. Qual é o deslocamento? Qual a distância que ele percorreu? Que informações que eu tenho aqui? Eu tenho variação de velocidade, eu tenho aceleração, certo? Porque a minha aceleração aqui está dando 10 dividido por 2, a aceleração está dando 5. E para achar aí o deslocamento, você pode utilizar alguma fórmula aí que contém aí a fórmula do deslocamento. Certo? Uma das fórmulas que a gente pode utilizar é a equação de Torricelli. Então, velocidade final 20, velocidade inicial 10, a aceleração então aqui vai dar 5, e nós vamos achar aí a distância percorrida aí durante esse período aí, que vai dar 100. Então aqui vai dar 300, 300 dividido por 10, 30 metros. Tá? Então em 30 metros ele fez esse percurso aí. Aí aqui a letra C está falando assim, a partir do ponto B, ou seja, né, o ponto que ele estava com velocidade de 20 metros por segundo, para ele reduzir essa velocidade aí para 16 metros por segundo, percorrendo 18 metros, qual seria o valor da força resultante? Eu posso utilizar novamente essa fórmula, só que agora para achar a aceleração. Por quê? Porque eu tenho os valores da velocidade e eu tenho o valor do deslocamento. Então, minha velocidade final 16, velocidade inicial 20, deslocamento 18 metros. Tá? Então, em 18 metros ele reduziu essa velocidade, né? E aí, nós iremos fazer aí essa conta aí. Bom, vai ficar aí um valor negativo, tá, gente? Porque está diminuindo a velocidade. Então,
vai dar um valor negativo. Então, essa aceleração vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, quando a aceleração dá negativo, eu não utilizo o valor negativo na fórmula da segunda lei, quando eu vou determinar aqui a força, né? Por quê? A força resultante, né, gente, é uma grandeza vetorial. Então não faz sentido calcular ela com valores negativos, né? Então eu vou colocar a massa do corpo, 8 quilos, a aceleração 4, então a força resultante, 32 newtons. Tá ok? Tá aí um primeiro exemplo aí para vocês. Segundo exemplo, né, tem muitos exercícios que falam aí a respeito de blocos, né? Então vamos ver aqui, eu tenho uma força de 20 newtons atuando nesse bloco A. Esse bloco A tem massa de 3 kg, bloco B massa de 2 kg, né? A gravidade 10. Tá falando pra gente, né, ó, desconsiderando os atritos, isole o bloco A e escreva a segunda lei de Newton para ele. Pessoal, o bloco A, nós temos a atuação dessa força aí de 20 newtons, né, para a direita. Como não tem atrito, não tem força no sentido contrário, nós temos o peso desse bloco A, e nós temos também, como ele está apoiado numa superfície, nós temos aí a normal do A. Tá? Como o bloco B está na frente dele, esse bloco B, gente, ele oferece uma resistência ao movimento do A. Então eu poderia falar, ó, que está atuando aqui no sentido contrário uma força que o bloco B aplica no bloco A, que é uma força aí de resistência aí a esse movimento. Bom, só isso, tá, gente? E para o bloco B? O bloco B ele vai receber a força do A. Então, ó, tem uma força que o A aplica no B, nesse sentido. Nós temos o peso de B e nós temos a normal de B. Certo? Tem mais alguma força? Não tem, tá, gente? Como está pedindo para desconsiderar os atritos, não tem os atritos, então nós vamos considerar só essas forças aí. E aí ele fala, qual o valor da aceleração? Pessoal, a gente pode fazer um sistema, né? A normal e o peso, gente, acabam sendo anulados, né? Tem o mesmo valor, porque eles estão numa superfície horizontal, tá? Então, ó, normal e o peso eu não vou considerar na minha fórmula. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui, segundo a lei de Newton. Pro bloco A, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho a força F, né, 20 newtons, menos a força que o B aplica no A, vai ser igual a massa do A vezes a aceleração. Qual que é a resultante para o bloco B? É essa daqui, tá, gente? Ó, mais uma vez o peso e a normal anula, então eu vou ficar só com a força que o A aplica no B. Vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Aqui eu posso somar essas duas equações, tá, gente? Ó, cancela aqui essa força, porque são forças de ação e reação, têm a mesma intensidade. Então vai ficar 20 igual a massa dos dois, ó, massa do A 3, a massa do B 2. Então eu vou achar aí que a minha aceleração, ó, vai dar 4 metros por segundo. Tá ok? Achando aí o valor da aceleração, gente, só substituir aqui, ó, nessa fórmula mais simples, você acha a força que o A faz no B. Força que o A faz no B, né? Massa de B vezes aceleração. Então essa força, a massa de B vale 2 kg, a aceleração vale 4, então você tem uma força que o A faz no B de 8 newtons. Lembrando, tá, gente? Se perguntasse, e a força que o B faz no A? Ação e reação, tá?
exatamente a mesma intensidade, tá? Seria também os 8 newtons aí, tá ok? Vamos ver mais um exemplo aí, ó. Pessoal, exercício 3. Deixa eu subir aqui um pouquinho, gente. Pra ver se dá para ver ter uma visão melhor aqui, peraí. Exercício 3. Nós temos aí, né, três blocos, né? Tem as massas aí. Deixa eu colocar aqui. Aí. Nós temos aí 3 massas, né, ligadas aí por 2 cabos, né, ó. O cabo A, cabo B. Superfície sem atrito também. Eles estão sendo puxados aí por uma força de 40 newtons. E aí eles estão falando, a tração nessa corda A é 1/4 da força F. Tração na corda B, 3/4 da força F. Então, ou seja, eu poderia falar aqui que no cabo A nós temos aí 10 newtons, né? Força F vale 40, 40 dividido por 4 vai dar 10. Então eu tenho 10 newtons atuando aqui. Atua aqui desse lado também, certo, gente? E aqui eu vou ter 30 newtons atuando aqui nessa outra corda aí. Falou que 3/4 da força F, né? Então 30 newtons aí. Tá ok? Aí, ele está falando aí que as massas somadas valem 8 quilos. Quer saber qual é o valor de cada uma das massas, né? Então, ó, eu posso utilizar mais uma vez a segunda lei de Newton, só que daí eu vou substituir, ó, 40, que é a força resultante aqui. Massa, eu vou colocar a massa dos 3 aqui, né? Ó, 8 quilos. Então eu vou determinar aí que a minha aceleração vale 5 metros por segundo. Pessoal, achando o valor da aceleração, eu posso calcular para cada bloco, né, uma resultante para chegar aí no valor dessas forças aí. Tá certo? Então, por exemplo, bloco 1. Como a força vale 10 newtons, então como é que eu poderia pensar aqui numa resultante aqui para o bloco 1? Então, ó, para o bloco 1, eu tenho apenas essa força de 10 newtons. Tá certo? Então você faz, ó, força resultante igual a massa vezes aceleração. Como eu quero saber apenas para o bloco 1, então a força resultante vale 10, a massa de 1, a aceleração 5. Então a massa do bloco 1, 2 kg. Tá certo? Bloco 2. O bloco 2, gente, ele já tem duas forças atuando, ó. Uma força de 30 newtons para a direita e uma força de 10 newtons para a esquerda. Então eu poderia fazer na fórmula da força resultante, ó, ficaria 30 menos 10, tá? 30 menos 10, são forças opostas, igual a massa do bloco 2, vezes a aceleração, que vale 5. Então aqui vai dar 20, 20 dividido por 5, né? A massa do bloco 2, 4 quilos. E, por último, aí a massa do bloco 3. Então, no bloco 3, gente, nós temos mesma coisa, tal. Eu vou fazer aí a fórmula da resultante, ficaria aí os 40 newtons para a direita, menos os 30 newtons para a esquerda, certo? Fazer um pouco mais direto esse daqui. Vai dar também aí, ó, vai dar 10 dividido por 5, vai dar uma massa de 2 quilos aí, tá certo? Então, nesse tipo de exercício aqui, tá, gente? Só vocês pegarem a resultante de cada bloco, tá ok? Mais um tipo de exercício, ó. Bloquinhos pendurados, né? Exercício assim também tradicional. Esse exercício, gente, está falando aí que tem dois blocos, um bloco de 2 quilos, um bloco de 3 quilos,
quer saber a aceleração máxima que esse corpo pode ter, ó, ele está falando que a tração máxima que esse fio 2 aqui aguenta é uma tração de 60 newtons. Então vamos fixar esse valor aí, né, gente? 60 newtons aí. Que mais de forças nós teríamos aqui? Ó? O peso de B. No bloco A eu também teria aí os 60 newtons atuando, só que aqui eu também tenho o peso de A, né? Peso de A, 60 newtons para baixo, e aí a tração do fio 1, que ele está pedindo para a gente calcular. Ó. Então ficaria um sistema mais ou menos assim. Como o fio 2 é o fio que aguenta no máximo 60 newtons, ó, eu teria essa situação aqui, ó, no bloco B. Tá? Para o bloco B, eu teria essa situação. Então faz aí mais uma vez a fórmula da resultante, tal, a força resultante igual a massa vezes aceleração. Você pega o valor da massa, o bloco B tem uma massa de 3 kg, a aceleração máxima é o que a gente está querendo descobrir, né? Qual que seria a força resultante? Tração menos o peso dele. O peso dele seria 30 newtons, né? O bloco B tem 3 kg, então ficaria 60 menos 30. Então eu teria aí uma resultante de 30 newtons. A minha aceleração, então, 10 metros por segundo, a aceleração máxima que esse bloco pode ter, tá? E qual a tração máxima aí, ó, do fio 1? Tração máxima, né? Agora eu vou colocar as forças aqui no fio 1. Então eu vou ter, ó, 60 newtons de tração para baixo. O peso do A, tá, gente? O A tem uma massa de 2 kg, então o peso dele 20 newtons. E para cima eu teria aí a tração 1, a tração do fio 1. Tá certo? Faz a fórmula da força resultante, agora nós já temos aí a aceleração, né? Então ficaria tração do fio 1 menos as duas forças que estão no sentido oposto, né? Tração está para cima e eu tenho 80 para baixo. Já vou colocar o 80 aqui direto. Tá? A soma dessas duas forças que estão para baixo. Qual que é a massa? Como eu estou trabalhando com o bloco A, tá, gente? Então eu vou utilizar só a massa do A. Então a massa 2 kg, a aceleração 10. Então a tração máxima desse fio seria 20 mais 80, seria 100 newtons aí. Ok? Então essa tração máxima que ele aguentaria. E aí na letra C fala assim, ó. E qual o valor da tração do fio 1 para o equilíbrio, gente? Gente, ó, se tivesse equilíbrio, não teria força resultante, certo? Então, ó, equilíbrio quer dizer o quê? Que a minha força resultante seria igual a zero. Ok? Então, ou seja, qual que seria a força máxima? O fio 1 ele estaria sustentando o peso dos dois blocos. Tá? Então, ou seja, né, eu teria ali no bloquinho a tração do fio 1, ela está sustentando tanto o peso do A quanto o peso do B. Certo? Então é só somar aí para a gente ter uma situação de equilíbrio. As massas são 5 kg aí ao todo, né? Então essa tração daria 50 newtons. A situação de equilíbrio, né? Ele estaria sustentando apenas o peso dos blocos. Ok? Mais um exemplo. Exemplo de elevador. Também são exercícios assim bem tradicionais, né? No elevador, gente, está falando aqui que quando o elevador está subindo, uma balança, tem um homem em cima de uma balança,
E quando o elevador está subindo acelerado, essa balança indica 960 newtons. O que uma balança indica, gente? A normal, né? E aí, quando o elevador está descendo, essa mesma balança indica 640 newtons. Quer saber aí qual é a massa do homem? Então, gente, aqui eu tenho, quais são as forças que eu tenho? A normal e o peso. E o peso do homem. Tá certo? Quando o elevador está subindo, gente, então acelerado, então nós temos aí uma resultante para cima. Lembrando que resultante, ela tem sempre o mesmo sentido da aceleração. Tá? Então o elevador subindo acelerado, força resultante está para cima. E quando ele está descendo acelerado, ó, força resultante está para baixo. Então isso daqui indica que o peso está maior do que a normal. E aqui, contrário, força resultante para cima, então indica que a normal é maior do que o peso. E aí nós vamos fazer duas fórmulas aqui. Uma nessa situação, então eu vou colocar aí que normal menos o peso é igual a massa do homem vezes a aceleração. A normal, 960. O peso seria o peso do homem. Eu vou colocar aí que seria a gravidade vezes a massa, né? Igual a massa vezes a aceleração. Então ficaria uma equação aqui que eu tenho duas incógnitas, né? Quando ele está descendo, gente, o que acontece? O peso é maior do que a normal. Então eu teria que o peso menos a normal é igual a massa do homem vezes a aceleração. O peso, eu vou colocar 10 vezes a massa. A normal, né, ele deu aí pra gente, né, os 640 newtons. Lembrando que a indicação da balança é sempre o valor da normal, tá, gente? Então eu ficaria aí com uma equação desse jeito. O que acontece, pessoal? Quando eu tenho essa situação, eu tenho um sisteminha, eu poderia igualar aqui o sistema para a gente achar aí o valor da massa, né? Então, ó, isso daqui é igual a massa vezes a aceleração, aqui também é. Então eu poderia falar que 960 menos 10m é igual a 10m menos 640. Tá certo? Faz a conta aí. 20m. Passa aqui os 640 para cá. Tá? Vai dar aí 1.600. Então essa massa do homem aí é uma massa de 80 quilos. Tá ok? E a aceleração? A aceleração, gente, agora você pode voltar em qualquer uma das equações que você determina aí a aceleração. Por exemplo, aqui, ó, massa, agora eu já tenho o valor da massa. A massa vale 80, então vai ficar 10 vezes 80, 800. 800 menos 640, 160. E eu vou dividir por 80. Então a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, tá, gente? Ela tem o mesmo módulo na subida e na descida aí do elevador, tá certo? Por isso que eu pude igualar essas duas equações aqui, tá ok? Pessoal, e a indicação da balança se o elevador estiver com velocidade constante? Pessoal, velocidade constante, resultante igual a zero. Então, ou seja, a balança estaria a mesma coisa que o elevador em repouso. Ou seja, a balança iria indicar exatamente o peso do homem, tá? Então a indicação aí na balança
eu poderia falar aí que a normal seria igual ao peso, então a normal, que é a indicação da balança, seria igual ao peso do homem, 800 newtons aí, tá ok? Pessoal, exercício 6, ó, vamos falar um pouco aí sobre plano inclinado. Então, ó, nós temos um plano inclinado, completamente liso, tá, ó. Puxar para cá só para ver, né, ó, plano inclinado liso. Nós temos essas informações, a massa, o cosseno, tal, e quer saber aí o valor da aceleração que esse bloco adquire quando ele é abandonado em um determinado ponto. Pessoal, quais são as forças aí que nós temos, né? Nós temos aqui, ó, força-peso para baixo. Essa força-peso, gente, eu posso decompor ela em Pn, né, que é a componente normal do peso, e o Pt, tá, ó, que é a componente que a gente chama componente tangencial. Aqui para cima eu tenho o valor da normal. Essa normal, pessoal, percebam que ela está oposta ao Pn. Ela tem o mesmo valor aí do Pn, certo? Esse ângulo θ, ó, ele está aqui, ângulo θ. E aí, gente, qual que é a aceleração? Ó, o peso, eu decomponho ele em duas forças. Então eu não trabalho mais com peso, né? Tá ok? Eu vou ficar trabalhando só com o Pn e o Pt. O Pn anula com a normal. Então eu tenho como força resultante o Pt. Então eu faço assim, ó. Como ele fala que é uma superfície lisa, né? Então não vou considerar o atrito. Então a minha força resultante vai ser o Pt. O que é o Pt? O Pt vai ser P, ó. O Pt, ele é cateto oposto ao ângulo θ. Então eu vou utilizar o P seno de θ. Tá certo? É igual a massa vezes a aceleração. Aqui ele deu o valor do cosseno. Gente, ó, se você tem o valor do cosseno, vocês podem até utilizar na equação fundamental da trigonometria, você acha o valor do seno, certo? Então você tem aqui o cosseno vale 0,6, então seno vai dar 0,8. Então você vai fazer, ó, o peso, 50. O seno, então, você tira da equação fundamental, 0,8. A massa, 5. E nós vamos achar o valor da aceleração, tá? Então aqui vai dar 40. 40 dividido por 5. Nós vamos ter aí que a aceleração vai dar 8 metros por segundo. Certo? Tendo o valor da aceleração, gente, nós vamos aqui, ó. Qual a força paralela ao plano para o repouso? Gente, para a gente ter o repouso, eu tenho que anular o Pt. Né? Então, ou seja, eu teria que fazer uma força igual ao valor do Pt para cima para que anule o valor do Pt. Então, qual seria o valor dessa força, gente? O próprio valor do Pt, 40 newtons, tá? Então, esse F aí teria que ser igual ao Pt. Pt a gente calculou aqui, ó, 50 vezes 0,8, né? 40 newtons aqui. Tá ok? Letra C. Qual seria o valor da força F paralela ao plano para o corpo subir com a aceleração de 2 metros por segundo? Agora eu já não estou trabalhando o equilíbrio, né, gente? Então eu teria uma situação assim, ó. Vamos dizer que aqui está o plano, aqui está o bloquinho. Então eu teria a força Pt para baixo. Eu não vou colocar as outras forças, tá, gente? Porque nós vamos trabalhar só o que interessa aí pra gente. Então eu teria essa situação. Eu teria que fazer aí, ó, força resultante, como agora ele está considerando uma aceleração, né? Ó, então eu posso aplicar aí segundo a lei de Newton. Então a minha força resultante seria a força F menos o Pt igual a massa do bloco vezes a aceleração. Então essa força F, o Pt a gente já calculou, 40.
a massa desse bloco 5 kg e a aceleração 2. Então eu teria que ter uma força F de 50 newtons para ter aí uma aceleração de 2 metros por segundo. Certo, pessoal? Bom, é isso aí. Gente, depois eu faço uma outra aula com outros tipos de exercício, tá, gente? Mas por hoje é só. Até mais, turminha. Bons estudos para vocês.